6 mil criminosos estão à solta a partir de hoje no Brasil. Não é tipo, o cara que roubou, não. É tipo assim, é serial killer. Criminosos, assim, da pior estirpe, da mais alta periculosidade. Pessoas, inclusive eu listei aqui, ontem eu estive em contato com um psiquiatra forense que trabalha, né, num hospital de custódia terapêutico, hospital terapêutico de custódia, acho que essas são as iniciais. Trabalha aqui... no Asilo Arkham, pra galera... No quê? No Asilo Arkham, já viu o Batman? Não. Como se ele trabalhasse no Asilo... É o lugar onde fica os malucos. Onde fica os doidão. É isso. Tá? E ele me contou o tipo de pessoa que tá internada. Isso aqui do nosso lado, pessoal. Eu tô aqui em São Paulo, em Taubaté, no hospital de custódia terapêutico. Eu vou mostrar o tipo de pessoa que tá internada lá e que a partir de hoje vai sair. É uma loucura, assim. Se eu mostrar pra vocês, vocês não acreditam. E tudo isso é baseado, obviamente, em ideologia. A gente vai falar mais tarde aqui com o Orlando, diretamente de Portugal, para explicar as bases teóricas e da onde vem esse tipo de pensamento que embasa as pessoas a tomarem essas atitudes. Porque isso vai ocorrer devido a uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é isso? O CNJ, pessoal, é um órgão público que supostamente deveria... trabalhar no aprimoramento do Poder Judiciário, na transparência. A presidente do CNJ é a presidente do STF, Rosa Weber. Rosa Weber é presidente do CNJ. O CNJ possui membros indicados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pelo Ministério Público, pelos tribunais superiores, por TRFs, tem juiz, tem de tudo. É um misto de uma composição do CNJ que visa supostamente aprimorar o Poder Judiciário. E como medida, né, para eles aprimorarem o Poder Judiciário, eles resolveram tomar uma maravilhosa medida. Eu vou mostrar as notícias aqui para vocês, porque isso está passando desapercebido. E entrou em vigor hoje. Hoje. Eu não tô aqui de papinho furado. Entrou em vigor hoje. Eles resolveram criar a tal da resolução 487, é isso? Para não errar o número aqui, a resolução 487 de 2023. O CNJ criou essa resolução 487 que supostamente visa estabelecer a tal da luta antimanicomial, que a gente vai falar aqui. E com base numa legislação de 2001, até agora supostamente não aplicada, eles decidiram, por meio dessa resolução, acabar, a resolução 487 é acabar com os hospitais de custódia terapêutica. Mas, Renato, e as pessoas que estão internadas nesses hospitais? Eu levo vocês à reflexão aqui junto comigo. Muitas dessas pessoas... Vou dar um exemplo de uma pessoa que vai ser solta, o operador baiano. Diga. Chico Picadinho. Não sei, não conheço. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Não é porque ele faz um gostoso picadinho com uma carninha gostosa. Não. É porque ele foi uma pessoa responsável por matar e esquartar diversas mulheres. Nossa. Levava as mulheres para um quarto, prendia um cinto no pescoço dela, matava, esquartejava, ele fazia tudo isso. É um sujeito que ele mesmo disse que ele não conseguia parar de fazer isso. Imagino que ele tenha pego pena máxima, não? Só que aí que tá, um sujeito que ele disse que ele não conseguia parar de fazer isso, ele é colocado como inimputável. Se ela é inimputável, ela não pode sofrer ali, né, uma pena. E justamente por isso esse tipo de pessoa vai para um hospital de custódia terapêutico, com psiquiatras acompanhando essa pessoa e, obviamente, mantê-la em isolamento da sociedade, porque uma pessoa dessa traz riscos à sociedade. Só que com essa resolução, não existe mais o hospital terapêutico de custódia e essa pessoa, ela vai sair do hospital terapêutico de custódia e vai poder fazer um tratamento onde as pessoas realizam tratamento, vão num hospital comum, sem a necessidade de estar presa, uma vez que ela é inimputável. E pela nossa própria legislação, se ela é inimputável, ela não poderia sofrer uma pena. E como não tem um hospital de custódia terapêutica, ela sequer em isolamento da sociedade ficará. Deu pra entender a gravidade disso daí? Eu vou ainda colocar isso aqui em imagens.
Nossa. Pra ficar mais... Pra vocês conseguirem verificar, assim, da maneira que eu estou vendo essa questão. Isso é tão grave, essa decisão do CNJ, as associações médicas de psiquiatras já se manifestaram contra isso. Eu vou ler aqui alguns trechos de algumas dessas notas das associações para vocês virem do olhar de pessoas da área a gravidade da parada. Eu vou começar aqui com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que soltou a seguinte nota dizendo o seguinte: importante frisar, inclusive para delimitar responsabilidades, que a implementação ou determinação que o atendimento às pessoas com transtorno mental seja cumprido em leitos de hospital geral ou outra instituição de saúde, referenciado pelo CAPS, da RAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e a RAPS é a Rede de Atendimento Psicossocial, não é suficiente ao atendimento adequado e acurado de todos os pacientes nessa situação de enfermidade, podendo causar grande prejuízo à saúde pública, bem como risco ao paciente, familiares e população em geral, cabendo ao Poder Judiciário a competência tão somente da definição da segregação da pessoa com transtorno mental entre a unidade prisional às instituições hospitalares. Desce aí. A ABP se mantém firme no compromisso supremo de defender a vida e a saúde mental dos brasileiros, incentivando a promoção da sanidade mental geral, a adoção de tratamentos, blá, 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 blá. Desce aí também. Opa, calmou. Tratamento psiquiátrico em instituições hospitalares poderá ser prejudicado por esta, piorando o seu estado mental psiquiátrico, gerando grande risco para a sociedade em geral e principalmente perigo aos familiares, profissionais de saúde e pessoas com que eles convivem. Vou até o final aqui. Bem como adotando as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para tantos, ou seja, já tem associações entrando na justiça contra isso, visando a promoção da saúde pública, da medicina psiquiátrica e primordialmente dos pacientes psiquiátricos. Pelo qualquer resultado negativo ou prejudicial advindo de más decisões tomadas pelos entes públicos ou privados, gerará a devida persecução civil e criminal pela responsabilização dos envolvidos pelas consequências dos seus atos ou decisões. Procura pra mim a nota do CREMESP. O CREMESP é daqui do estado de São Paulo. Pode ser a do CFM também, que é o Conselho Federal de Medicina. Já emitiram notas duras contra a resolução 487. E essa resolução, ela foi discutida, é engraçado ver o CNJ falando, que ela foi discutida em um grupo de trabalho do CNJ, um grupo que eles estão lá debatendo há algum tempo sobre isso. Um grupo que não tinha ninguém do Conselho Federal de Medicina, que não tinha ninguém da Associação Brasileira de Psiquiatria, que não tinha psiquiatras forenses, que não tinham pessoas que trabalham diretamente, essas pessoas com transtorno mental inimputáveis, criminosos de alta periculosidade. Não tinha. Tinha apenas os juristas e a turminha dos direitos humanos em sua luta antimanicomial, que vai liberar todos esses criminosos da mais alta periculosidade pra estar na rua! É loucura isso! Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo elaborou uma nota pública contra a resolução 487, que determina o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico existentes no Brasil. Instituições destinadas a abrigar pessoas consideradas portadores de transtornos mentais e que cometeram crimes considerados de alta periculosidade, como Chico Picadinho e o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque vai estar solto. Esses caras perderam a noção na militância. Vão soltar o Maníaco do Parque. Meu Deus. CNJ, turma da militância, e vocês passaram do ponto na militância. Vocês vão soltar o Maníaco do Parque e o Chico Picadinho. Vocês ficaram loucos. Pessoas como essa precisam estar isoladas da sociedade. Corre o risco dessas pessoas cometerem os mesmos crimes que elas cometeram. Quem é que vai pagar com isso? Vai ser vocês que tomaram essa belíssima atitude que vai liberar 6 mil criminosos no Brasil? Vocês vão se responsabilizar por crimes que as pessoas, porventura, aliás, porventura não, que elas com certeza voltarão a cometer? Vocês vão se responsabilizar? Vocês vão se responsabilizar pelas famílias que vão chorar quando esses criminosos cometerem esses atos? Porque agora eles vão estar soltos. Vocês perderam a noção total. Passaram do ponto da militância. O esquerdismo é uma doença. É uma doença. Se levado em altos níveis de militância, você vai ver no final do dia você tá liberando o Chico Picadinho e o Maníaco do Parque. Vocês estão loucos. O menos louco daí deve ser o Chico Picadinho, porque acho que até ele sabe que ele tem que estar preso. Tipo, o nome do cara é Maníaco do Parque e literalmente vão soltar ele. Tipo,
É Assim, isso. Inacreditável. É isso. Tipo, vá até um parque, maníaco. É isso que Vá você tá até o dizendo. parque. Quem tá dizendo não sou eu. Eu tô lendo a nota do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Vou ler do Conselho Federal, li da Associação Brasileira de Psiquiatria. Meu Deus do céu, é loucura isso. Só tem uma pessoa, duas pessoas no Brasil falando disso. Uma é o Kim Kataguiri e a outra sou eu. E eu fiquei conversando com ele esse final de semana, num congresso lá em Brasília, que aliás, lotado. Obrigado, pessoal. Mas eu queria saber, Renato, de onde é que surge essa decisão? Essa é uma decisão do CNJ. Assim, é o seguinte. Em 2001, operador Berno, foi aprovada uma lei de um deputado do PT que tratava da chamada luta antimanicomial. E ali definiu alguns parâmetros, como por exemplo, o que antes era chamado de manicômio, isso não existe mais. Isso foi transformado com o tempo em hospitais de custódia terapêuticos. Porque existe um problema nisso daí. Se a pessoa é considerada inimputável, ela não pode sofrer pena. Como ela não pode sofrer pena, uma alternativa que foi criada é ela ir para um hospital de custódia terapêutico, porque lá ela vai estar em contato com psiquiatras, com pessoas que entendem, né, de como lidar com aquela pessoa, e essas pessoas avaliam, né, esses psiquiatras avaliam essas pessoas ano após ano para ver se elas têm, se elas recuperaram a sanidade, se elas podem voltar a viver em sociedade. Isso aconteceu com o fim dos chamados manicômios, porque eram visto que isso daí tinham exageros, etc e tal. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de onde vem esse pensamento, do ponto de vista ideológico, né? O que embasou ideologicamente a mentalidade dos nossos brilhantes membros do CNJ para tomar esse tipo de atitude. Pois bem, enfim, e a gente tem toda essa discussão e tem toda essa militância de um lado, que não quer que essas pessoas elas estejam nos hospitais de custódia terapêutica. Por quê? Se elas não estão nos hospitais de custódia terapêutica, se elas são inimputáveis, elas consideram que os hospitais terapêuticos são como prisões. Apesar de ser, porque as pessoas elas ficam em isolamento lá. O que as pessoas querem é falar, olha, se ela é inimputável, ela tem o direito de estar na rua. Mas ainda assim continua com o tratamento. Com um tratamento num hospital geral, num hospital comum. Ou seja, vai levar a sua mãe pro hospital pra tratar de alguma coisa e ao lado vai ter o Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador tava no hospital terapêutico. Quando ele recuperou um pouco da consciência lá, reavaliaram, já tava há X anos. O cara passou a vida inteira naquilo, soltaram. Tava até dando entrevista em podcast aí. Não sei se ele voltou a cometer crime, mas matou ele, né, inclusive. Morreu. Também o cara matou tanta gente. Essa é a discussão que tá tendo aqui. Eu vou continuar lendo a nota do CREMESP, porque vocês não precisam acreditar em mim. Eu sou apenas uma pessoa que estou estarrecida, enfurecida com isso. Vamos ler as opiniões dos especialistas. Vamos ver o que os especialistas... Não vamos ver o que o militante dos direitos humanos está falando. Vamos ver o que o CREMESP, o CFM, a ABP estão falando. Sobre uma resolução guiada por interesses de militantes dos direitos humanos que vai soltar 6 mil criminosos. 6 mil criminosos nas ruas, a partir de hoje. Que vão fechar os hospitais terapêuticos e que vão obrigar essas pessoas, serial killers, assassinos em série, pessoas da mais alta periculosidade, a fazer tratamento em hospitais comuns e a ficar sem cumprir pena nenhuma. É isso que vai acontecer. Meu Deus do céu, assim, a loucura passou muito do ponto. Eu tô falando isso daqui, eu tô achando que eu tô numa Matrix, que não é verdade, mas isso foi decidido pelo CNJ, sua resolução 487, CNJ presidido pela ministra Rosa Weber. Que nível, que doideira. 6 mil criminosos nas ruas, a partir de hoje. Vamos para a nota do CREMESP, vamos voltar lá. A resolução prevê que após 12 meses os pacientes sejam colocados em tratamento ambulatorial aberto. E quando necessário justificada a internação, que seja feita em hospitais gerais, destinados ao atendimento da população em geral. Olha que coisa maravilhosa. E aliás, o pessoal dos hospitais terapêuticos já são heróis, porque eles não pertencem eles não pertencem ao sistema SUS. Então eles já não recebem verbas da saúde. E assim, então ainda tem que lidar com a falta de recursos, com toda a falta de estrutura, né, que eles possuem. Já tem que lidar com todas essas diversidades, ainda vão fechar os hospitais e colocar as pessoas em hospitais gerais, destinados ao atendimento da população em geral. Pessoal, não sou eu que tô falando, quem tá falando é o CREMESP.
CREMESP. Ah, Renato, eu não gosto de São Paulo. Eu vou ler a nota do Conselho Federal. A nota pública do CREMESP pede a revogação da resolução do CNJ até que estudos qualificados sejam elaborados, debates plurais, técnicos e democráticos sejam empreendidos sobre o assunto. Aí tem uma fala aí do sujeito falando porque a ministra Rosa Weber não ouviu os médicos, que são os que detêm conhecimento técnico, prático e científico sobre o assunto. O Conselho entende que não é fechando locais especializados que recebem pacientes com transtornos mentais e os colocando em outros estabelecimentos com enfermos das mais diversas características seja uma atitude salutar. Então, eles estão, assim, sendo gentlemen a falar de uma aberração como essa. Seguindo, tomando meu expressinho aqui. Aliás, tomem o seu expressinho acompanhando o expresso de hoje. Se vocês não cuspirem ele na tela com essas notícias. Além de colocar em risco a saúde e a segurança dos pacientes, esse modelo estende o prejuízo aos familiares e à população em geral, que fica à deriva em busca de assistência e tratamento de transtornos mentais adequados para quem precisa. A medida vai contra os interesses do próprio paciente que está nesse tipo de instituição. Desce. O CREMESP reitera seu papel, se posiciona contra qualquer iniciativa que viole as prerrogativas do campo da medicina, ok, desce. Aí eles dizem que eles entregaram um pedido para o André Mendonça. Pode descer aí. Pode descer. Aí, ao citar as consequências da decisão, um membro da CT, deve ser uma comissão de trabalho, falou sobre o ativismo judicial que envolve o assunto. Abre aspas, a luta antimanicomial se afastou da ciência e entrou no caminho ideológico, mas é prejudicial aos próprios pacientes, já que afeta sua segurança e também expõe a sociedade em situações de risco. Entre as medidas anunciadas pela determinação está que permite que autoridades judiciais ou públicas possam determinar a interdição parcial, total ou fechamento de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil. Ponto central da divergência por parte do Conselho, com ou sem proibição de novas internações em suas dependências após 6 meses a partir da publicação da resolução. A resolução também abole a perícia médica, ato médico necessário para dar alta ao paciente, promove o fim da internação com observação do médico, que será realizado a partir de agora pela equipe multiprofissional. Beleza, desce aí. Aí eles falam que no estado tem 3 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Pode descer. Os hospitais gerais não possuem condições para que a assistência médica seja apropriadamente prestada, tampouco estrutura para garantir a integridade física dos pacientes que praticam infrações penais. Pessoas portadoras de transtornos mentais não ficarão detidas e não poderão ser internadas nos serviços adequados. Estou trazendo aqui agora o ponto de vista dos especialistas, pessoas que lidam com essas pessoas diariamente, que é a resolução 487 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que deveria trabalhar para aprimorar, melhorar o sistema judiciário brasileiro, mas resolveu entrar na chamada luta antimanicomial e liberar 6 mil presos da mais alta periculosidade no Brasil, fechando os hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico. Isso é uma aberração. Tanto é uma aberração que o CNJ fez isso sem falar com as pessoas especializadas na área. Todos os órgãos e associações se posicionaram contra isso. E, cara, ninguém está dando o devido valor.